criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje eu vou apresentar para vocês mais um modelo de barrado em crochê para panos de prato. Será o modelinho de número 152. Eu fiz ele, pessoal, na cor branca. Então vamos para algumas informações para a realização deste barrado, que ficou muito bonito. Pessoal, aqui o meu pano é um tamanho de 50 por 70, tá? Eu fiquei com 4 motivos, carreiras inteiras aqui de ida e volta, eu fiquei com 15 carreiras. A partir da 16ª carreira até a 24ª carreira aqui, nós trabalhamos separados, tá bom? Motivos separados, porque o crochê filé eu adapto direto no pano de prato. Muitas pessoas têm dificuldade, né, de fazer o barrado separado para depois costurar no pano. Então eu faço de uma forma que eu já adapto aqui, por isso que a gente tem que fazer, né, as pontas aqui de cada motivo, tá? Então vamos lá então. Este barradinho, pessoal, eu fiquei com um total de 24 carreiras, né? E a medida dele aqui ficou com 14 centímetros, com uma linha de tex com 100% algodão. Dependendo, né, do tex, ele vai ficar maior ou menor aqui o barrado. Pessoal, esse trabalho ele é múltiplo de 17 mais 1. Então, ó, do início até... Deixa eu pegar uma reguinha aqui. Até aqui, ó, eu tenho 17 caseados aqui para dar um motivo, tá? A partir aqui, ó, deste motivo aqui, ó, que divide até um antes aqui, ó, eu tenho aqui, ó, eu tenho outro motivo e mais 17 caseados, tá bom? A mesma coisa aqui, ó. Daqui até aqui, ó, mais 17 caseados, que aqui é a metade. E daqui, ó, desta parte aqui, até essa carreira aqui, ó, né, esses quadradinhos mais vazios aqui, eu tenho 17 caseados. E mais um aqui que eu preciso para fazer o cantinho de borda aqui, tá? Então, ele é múltiplo de 17 mais 1. Aí, eu usei 4 vezes 17 caseados, eu fiquei com 68 caseados, mais um que eu preciso, 69 caseados aí para fazer este barradinho, tá bom, pessoal? Eu fiz ele na cor branco, que também facilita mais para a visualização das aulas. E se você já gostou da proposta que eu trago hoje de aula para vocês, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da sua inscrição, ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. Nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, aqui abaixo do vídeo, no box de informações, vou deixar a relação de material. Lá também você encontra meu número de WhatsApp, você pode mandar as fotos, né, dos trabalhos aí do canal Eli Crochê Artesanato, que vocês reproduzem aí, para eu poder ver, né, o trabalho de vocês e futuramente também fazer um vídeo com o trabalho aí do pessoal que me segue, tá bom? E abaixo do vídeo também eu tenho aí, né, todos os vídeos tem a parte dos comentários. Deixe o seu comentário para eu saber o que você está achando do conteúdo que eu trago aqui para o canal. Então, pessoal, não se esqueçam da inscrição, deixa lá um like, tá? Se você gostou ou não gostou, é importante deixar. E eu peço para vocês, pessoal, se puderem, né, para ajudar no crescimento do canal, assistam pelo menos um anúncio no meio aí do vídeo, quando aparece, tá bom? Eu vou agradecer demais de coração aí por vocês estarem me ajudando desta forma, assistindo também aos anúncios que aparecem aí no decorrer do vídeo, ok? Então, eu vou organizar aqui a mesa para a gente poder começar a fazer este lindo barrado aqui, tá bom? Que ele é bem facinho de fazer.
Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. O meu caseado é separado por 2 correntinhas. Aqui vamos subir 3 correntes. Vamos fazer o nosso cantinho de borda com mais 2 pontos altos dentro do caseado e um aqui na base. 2 correntes e ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Então, nós vamos fazer uma carreira aqui toda de quadradinho vazio, cada quadrado separado por 2 correntes. E o último caseado lá do outro lado do pano, nós também temos que colocar os 4 pontos altos. A primeira carreira, então, de quadradinhos vazio. No último caseado, eu coloquei 4 pontos altos. E a próxima carreira de número 2, subam 3 correntes, virem o pano. E nós vamos novamente fazer os mais 3 pontos altos aqui. E vamos repetir todos os quadradinhos de base. Então, são 2 carreiras aí, com os cantos, né, de 4 pontos alto, e depois a gente vai fazendo 2 correntes e um ponto alto, para a gente poder fechar o quadrado vazio, repetir aqui a carreira igual, né, aqui a primeira fase aqui que nós fizemos, ó. Então, é só fazer assim até o final e os 4 pontos alto lá também. Então, pessoal, a segunda carreira foi a repetição da primeira carreira. Estamos aqui do lado avesso do pano agora. E assim eu fui trabalhando até o finalzinho aqui, repetindo também 4 pontos altos. Agora, vamos subir 3 correntes, vira o trabalho. Vamos fazer aqui o cantinho de borda com mais 3 pontos altos. Vamos fazer aqui 2 correntinhas e um ponto alto aqui para fechar um quadrado vazio. Agora, vamos colocar aqui, já contando com este ponto, um total de 7 pontos altos. Coloco 2 pontos altos dentro do quadradinho e um aqui na base. 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Eu fiquei aqui com um total de 7 pontos altos. Então, ó, o cantinho tá ficando assim, da terceira carreira. Vamos fazer agora, pessoal, um total de 11 quadradinhos vazios. Então, vocês vão fazer 2 correntes e vai colocando, ó, ponto alto sobre ponto alto. 11 quadrados. Aqui já fiz os 11 quadradinhos vazios. Agora, nós precisamos preencher 3 quadradinhos de base. Então, sempre eu vou colocar 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Fiquei aqui, pessoal, com 10 pontos altos. Volto aqui, faço 2 correntes e fecho um quadrado vazio. A partir daqui, pessoal, já vai ser repetição. Agora, nós vamos colocar aqui, ó, depois do quadradinho vazio, vamos colocar os 7 pontos altos, depois vamos repetir 11 quadrados vazio e depois vamos colocar os 10 pontos altos. Pessoal, então aqui na terceira carreira começamos com 4 pontos altos, um quadrado vazio, sempre o meu quadradinho é separado por 2 correntes e aqui 7 pontos altos no total. Fiz 11 quadrados, aqui eu coloquei um total de 10 pontos altos, sempre 2 pontos altos dentro de cada quadrado e um na base, assim que eu trabalho. Aqui um quadrado vazio, 7 pontos altos. Aqui eu tenho 11 quadrados vazios, 10 pontos altos, um quadrado vazio e 7 pontos altos. 11 quadrados vazios, 10 pontos altos, um quadrado vazio e 7 pontos altos. Aqui no final, 11 quadrados vazio e aqui, ó, eu fiquei com um total de 10 pontos altos. Eu coloquei 3, 6, 9, mais um aqui, 10 pontos altos no total. Então, o início e o final deste barrado, ele vai dar uma diferençazinha aqui para poder o desenho se encontrar, né, para ficar bem arrumadinho, bonitinho, tanto no início quanto no final.
igual vocês viram aí no início as fotos que eu coloquei, tá? Então, não tá errado, é assim que eu fiz o desenho do gráfico e deu certinho. Para a próxima carreira, vocês vão subir aqui, ó, 3 correntes. Aqui nós terminamos, né, do lado direito do pano. Agora a gente vai virar pro lado avesso aqui do tecido, tá? Sempre tem que ficar atento nas posições do pano para não se atrapalhar, para poder começar, né, para fazer do final pro início, e quando a gente virar pro direito, vai ser do início pro final. Vamos então aqui, ó, fazer mais 3 pontos altos, que aqui é o nosso cantinho de borda. Então, aqui, ó, depois que eu fiz os 4 pontos altos, 2 correntes, no terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto, 2 correntes, aqui, ó, no próximo ponto de base, que é o terceiro, eu faço outro ponto alto. Então, eu fiquei assim, ó, com os quadradinhos vazios. Agora, eu vou preencher um total aí, contando com este ponto, 7 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer o meu segundo ponto. Então, pessoal, aqui eu já fiz os 7 pontos altos e eu aproveitei e já fiz aqui 7 quadrados vazios, tá? Cada um separado por 2 correntes, e aqui sempre dentro dos quadradinhos 2 pontos altos e um em cada base aqui que pede o trabalho. A partir daqui, nós vamos novamente fazer aqui, ó, mais 7 pontos altos. Agora, vou precisar fazer aqui, depois dos 7 pontos altos, 6 quadrados vazios. Então, em cima das bases aqui, ó, sempre contem o terceiro ponto de base, para fechar aqui um ponto alto, para fazer o quadradinho. Ó, sempre 2 correntes, você vai contar 1, 2, 3 e faz aqui o ponto alto, ó. 1, 2, 3. E aqui o último ponto alto. Aí, a partir daqui, a gente coloca, né, um total de 7 pontos alto aqui. Então, aqui na quarta carreira, ficamos no início com 4 pontos alto, 2 quadrados vazios, e aqui 7 pontos alto. Aqui eu tenho 7 quadradinhos vazios, 7 pontos alto. Aqui dentro, ó, eu tenho 6 quadrados vazios, aqui 7 quadradinhos vazios, e aqui sempre 7 pontos altos, tá? Aqui 6 quadrados vazios, 7 pontos altos. Aqui eu tenho 7 quadrados vazios, 7 pontos altos, e aqui dentro 6 quadrados vazios, 7 pontos altos. Aqui eu tenho 7 quadrados vazios, 7 pontos altos, e o final aqui, ó, do trabalho que a gente tá no avesso, eu fiquei com 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, pessoal, já fiz a vira com 3 correntes, mais 3 pontos altos, e adiantei os quadradinhos também, né, da carreira anterior, que foram 3, ó. Então, nós ficamos assim. Agora, vamos para a quinta carreira. Vamos ter que fazer aqui mais 2 quadradinhos vazios. Então, ó, 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto. Agora, vamos completar aqui um total de 7 pontos altos, sempre 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Vamos fazer agora 2 correntinhas, um ponto alto aqui para fechar um quadrado. Vamos precisar aqui de 3 quadradinhos. Aí, depois dos 3 quadradinhos prontos, aí a gente repete, né, um total de 7 pontos altos. Aqui, ó, já vou fazer o segundo ponto. Fiz os 7 pontos altos, 2 correntes, terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto. 2 correntes, terceiro ponto de base, eu faço aqui um ponto alto. E assim, nós vamos fazer alguns quadradinhos vazios. Aqui eu já fiz 3. Até aqui, pessoal, eu fiquei com 8 quadradinhos vazios, ó, igual do lado oposto aqui, a gente tem que fazer também
Ó, terceiro ponto de base aqui, um ponto alto e aqui outro ponto alto. Então, aqui nesse meio, a gente tem que ficar com 10 quadrados vazios, tá? Aqui é metade deste desenho. Então, aqui eu fiquei com o início, né? 4 pontos altos, 5 quadrados vazios e 7 pontos altos. Aqui eu tenho 3 quadrados vazios, 7 pontos altos e aqui 10 quadrados vazios. Agora, eu vou repetir os 7 pontos altos, depois vai ficar ali 3 quadrados vazios para eu fazer, igual aqui, ó. E depois segue essa sequência aqui repetindo. Aí eu volto para mostrar o finalzinho para vocês. Então, aqui, pessoal, voltando aqui na explicação, a quinta carreira, ficamos aqui com 4 pontos altos, 5 quadrados vazios, 7 pontos altos, 3 quadrados vazios, 7 pontos altos, e aqui eu fiquei com 10 quadradinhos vazios. Então, a partir daqui já é repetição aqui do início, ok? E aqui no finalzinho, depois dos 3 quadrados vazios, 7 pontos altos, ó, do lado direito do pano, ficamos com 4 quadrados vazios e o cantinho de borda, que são os 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi 3 correntinhas, viro o pano e trabalho aqui normalmente os pontos altos restantes. Então, aqui, ó, vamos colocar os pontos e depois nós vamos fazer uns quadradinhos vazios. Sempre 2 correntes e ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Vamos fazer um total aí. Até aqui eu fiquei com 4 quadrados vazios. Agora eu faço 2 correntes. Ó, terceiro ponto de base eu faço um ponto alto, 2 correntes e aqui fecho mais um quadradinho vazio. Ó. Então, ficamos aqui com 6 quadrados vazios. Aqui eu coloco um total de 4 pontos altos, 2 correntes, e aqui eu faço mais 4 pontos altos do lado oposto. Fiz aqui os 4 pontos altos, agora eu vou fazer 2 correntes. No terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto, 2 correntes, aqui no terceiro ponto de base, um ponto alto. Então, aqui agora, pessoal, nós vamos ter que ficar com um total de 14 quadradinhos vazios, certo? Inclusive, nós vamos fazer aqui, ó, 2 quadradinhos em cima desses pontos de base, igual a gente dividiu aqui. Eu vou fazer o meu e eu mostro para vocês esta carreira pronta daqui a pouquinho. A sexta carreira, então, ficamos aqui com 4 pontos altos, 6 quadrados vazios. Aqui um quadrado cheio, um quadrado vazio, um quadrado cheio. Aqui 14 quadradinhos, tá, pessoal? E aqui, ó, mesma repetição deste motivo aqui. Aqui 14 quadrados vazio, aqui a repetição deste desenho aqui, 14 quadradinhos vazio. Aí depois que eu fiz aqui, ó, um quadrado de 4 pontos alto, quadrado vazio, 4 pontos alto, este final aqui, ó, que tá do lado avesso, eu fiquei com 7 quadradinhos vazios, então ele dá diferença mesmo, tá? Do início e do final. E terminei aqui com os 4 pontos altos. Para a próxima carreira, ó, eu já fiz 3 correntinhas, virei o trabalho, que agora aqui nós vamos fazer um quadradinho vazio. Então, depois que eu virei aqui, ó, eu faço 2 correntes e aqui eu faço um ponto alto. Então, este canto aqui da carreira 7 vai ser um quadrado vazio, certo? E agora, nós vamos fazendo quadradinhos vazios até chegar próximo aqui dos 4 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 2 quadrados vazios, vou para o terceiro. Até aqui eu fiquei com 8 quadradinhos, faço 2 correntes e aqui eu tenho que colocar mais um ponto alto. Então, ficamos com 9 quadrados aqui, ó, 2 pontos altos e um aqui na base. E agora, do lado oposto aqui, nós vamos fazer 2 correntes ponto alto. Aqui, a sétima carreira, nós ficamos com início aqui com 9 quadrados vazio, aqui 4 pontos altos. Aqui eu tenho 16 quadradinhos vazio, 4 pontos altos. 16 quadrados vazio, 4 pontos altos, 16 quadrados vazio, aqui 4 pontos altos. E do lado oposto aqui, ó, que nós estamos do lado direito, terminamos aqui com
2, 4, 6, 8 quadrados vazio. Aqui no finalzinho, ó, é só fazer depois do ponto alto, 2 correntes e fazer um ponto alto aqui no último ponto de base. Para a próxima carreira, 3 correntes, vira o trabalho. Aí dentro do quadradinho eu coloquei 2 pontos altos e um na base. Então ficou assim. E repeti aqui, ó, um total de 6 quadrados vazio aqui, ó, cada um separado por 2 correntes. Então, ó, nós vamos para o lado avesso agora, estamos na 8ª carreira. Nós vamos precisar fazer aqui um total de, ó, 3, 6, 9, 10 pontos altos aqui nesta base. Então, aqui, ó, eu já tenho um primeiro ponto, vou vir para o segundo. Fiz aqui o total de 10 pontos altos, utilizando aqui, né, os quadradinhos vazios de base e os pontos altos de base. Vamos agora fazer um total de 7 quadrados vazios. 2 correntes, ponto alto, 7 vezes. Depois que eu fiz os 7 quadrados vazios, aqui, ó, eu coloco um total de 4 pontos altos. Faço 2 correntes e aqui agora eu faço 6 quadrados vazios, cada quadradinho aí separado por 2 correntes. Depois, pessoal, dos 6 quadradinhos vazios, ó, nós vamos repetir, ó, os 10 pontos altos aqui, ó, em cima desta base aqui. Aqui na carreira de número 8, começamos com 4 pontos altos, aqui eu tenho 6 quadrados vazios e 10 pontos altos. Aqui eu tenho 7 quadrados vazios, aqui 4 pontos altos, 6 quadrados vazios, 10 pontos altos, 7 quadrados vazios, e assim eu fui repetindo 4 pontos altos, 6 quadrados vazios, 10 pontos altos, 7 quadrados vazio, 4 pontos altos, aqui 6 quadrados vazio. Aqui, pessoal, depois dos 10 pontos altos no final, ó, do lado avesso do pano, eu fiquei com 2, 4, 6, 8 quadrados vazios. E aqui, ó, eu fiz 4 pontos altos. Para a carreira de número 9, eu já subi 3 correntes, virei o pano. E aqui nós vamos fazer mais 2 correntes para dar um quadradinho vazio. Porque aqui no cantinho ele dá um detalhe de um desenho. Então, a gente precisa fazer esses quadradinhos vazados. E o quadradinho aqui à frente, a gente preenche com mais 2 pontos altos aqui dentro e um na base. Assim, agora nós vamos fazer um total de 6 quadrados vazios. 2 correntes e ponto alto. Aqui eu já tenho o meu primeiro quadrado. Fiz aqui um total de 5 quadradinhos vazios. Agora eu preencho aqui, ó. Com 2 pontos altos dentro aqui do quadradinho. Um aqui na base. Agora eu faço todos esses pontos de base aqui, ó. Um ponto alto para cada ponto de base. Até aqui, pessoal, eu fiquei com 13 pontos altos. Agora eu completo aqui com mais 14, 15, 16 pontos altos. A gente fica aqui de base, ó. Agora aqui vamos trabalhar quadradinhos vazio, sempre 2 correntes e ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Então, vamos ficar aqui com 4 quadrados vazio. Vamos colocar um total de 4 pontos alto. Fiz os 4 pontos alto, 2 correntes. E do lado oposto também temos que fazer 4 pontos altos aqui no total. E agora, pessoal, é só repetir os quadradinhos que são separados por 2 correntes. Aqui nós vamos ficar com 5 quadrados vazios, tá? Do lado aqui, no caso esquerdo do nosso desenho. Aqui do lado direito ficamos com 4 quadrados, aí fizemos 4 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos, e aqui a gente fica com 5. A partir daqui, vocês vão repetir, ó, os 16 pontos altos e vão seguir fazendo essa sequência. Aí eu já volto para mostrar para vocês. Então, assim ficou a carreira de número 9. Um quadradinho vazio aqui no início, 4 pontos altos. Aqui eu tenho 5 quadrados vazios, aqui 16 pontos altos,
4 quadrados vazio, 4 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos. Do lado oposto aqui, ó, eu tenho 5 quadradinhos vazios. E a partir daqui começa a repetição dos 16 pontos altos. Só se atentem que um lado aqui é 4 quadrados e do outro 5 quadradinhos, tá? Que aqui vai dar tipo uma florzinha no meio. Então, assim, eu fui fazendo. E aqui no finalzinho, pessoal, ó, depois dos 16 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4 quadrados vazios. Aqui, 4 pontos altos, 2 correntes e um ponto alto aqui no último ponto de base, tá bom? E para a próxima carreira, já subam 3 correntes, façam 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base, ó. Então, ele fica assim, o cantinho, ó, vai ser aqui a 10ª carreira. E a gente tá do lado, ó, avesso do pano, tá bom? Então, aqui nós vamos fazer 2 correntes. E aqui, ó, no terceiro ponto de base, faz um ponto alto. E completa aqui com mais 2 pontos altos aqui dentro e um na base aqui. Aí, a gente vai completar aqui, ó, todos os pontos de base aqui que se pede. Os 3 quadradinhos de base. Sempre 2 correntes, ponto alto de separação. E chegando aqui, ó, nós vamos repetir todos os 16 pontos altos aqui de base, tá bom? Então, eu já tenho um ponto, 2. Aqui, então, os 16 pontos altos, já adiantei aqui, ó, 4 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E aqui, ó, nós temos que fazer, ó, um quadrado cheio, são os 4 pontos altos, 2 correntes, fecho aqui, ó, um quadrado vazio. Aqui eu coloco, ó, um total de 4 pontos altos, sempre 2 dentro do quadrado e um na base. 2 correntes, e aqui eu faço mais um quadradinho cheio. E a partir daqui já é repetição, a gente vai fazer os quadrados. Deixa eu esticar aqui. Vamos fazer aqui, ó, 3 quadradinhos, né, igual aqui os de base. E aqui, ó, nós vamos colocar aqui os 16 pontos alto igual aqui para repetir, tá? Então, sempre aqui nesse meio aqui, ó, a gente vai fazer mais um quadradinho cheio de cada lado, tá? E o restante aqui é só repetir os quadradinhos e os pontos altos que ficam restando aí. Aí eu volto para mostrar lá o final. Aqui terminado a 10ª carreira, conforme explicado no bloco anterior, tá? Só para relembrar. 4 pontos altos, aqui um quadrado vazio, 4 pontos altos, aqui 3 quadrados vazios, 16 pontos altos, aqui 4 quadrados vazios. E aqui faz essa sequência, e do lado oposto aqui 3 quadrados vazios. Aqui já começa a repetição aqui, ó, nesta parte do motivo, tá? Então, qualquer dúvida, é só voltar um pouquinho a explicação, ó, a gente foi fazendo. E aqui no finalzinho, depois dos 4 quadradinhos vazios, ó, eu fiz 4 pontos altos, um quadrado vazio, aqui 2 correntes de separação, e aqui 4 pontos altos, tá? Façam um aqui na base, 2 dentro do quadrado e um na base aqui do ponto alto. Para a próxima carreira, já subi 3 correntes. Depois que você virar o pano, aí você faz mais 2 pontos correntinha aqui, ó, que nós vamos ter que fechar um quadrado aqui vazio. E agora a gente vai fazer uma diminuição aqui dos nossos quadradinhos cheios, né? Que aqui vai ser tipo uma metade da florzinha. Então, aqui um total são 4 pontos alto, aqui 2 correntes, e aqui eu fecho um ponto alto. Então, a carreira de número 11 fica assim. E nós vamos fazendo os quadradinhos, pessoal. Vou dar uma explicadinha aqui, que essa carreira basicamente é repetição. Então, agora eu vou fazer todos esses quadradinhos, que são 4. Vou fazer os 16 pontos altos. Aí, aqui, ó, nós vamos fazer um quadradinho aqui e vamos fazer os quadradinhos cheios aqui, tá? Então, essa parte aqui, como é só repetir, eu vou fazer ela e aqui eu volto pra gente fazer junto para vocês visualizarem como é feito. Então, aqui eu repeti, né, os quadradinhos, conforme eu orientei, os 16 pontos alto, e aqui os 3 quadrados vazios, ó. Agora aqui, ó, onde que dá bem um desenho de uma florzinha,
aqui eu faço mais, ó, 2 correntes, e aqui no terceiro ponto de base eu faço um ponto alto. Aqui eu coloco um total de 4 pontos altos, 2 correntes, e do lado oposto também, ó, eu faço 4 pontos altos e um aqui, né, a gente põe na base para fechar o quarto ponto. E aqui a gente continua a fazer os quadradinhos vazio, sempre 2 correntes de separação. E assim, a gente coloca depois dos quadradinhos feitos aqui, os 16 pontos altos, tá? Então, nesta carreira, o que vai mudar é só aqui, ó, que nós vamos mudar a posição desses quadradinhos cheios aqui. Então, vou fazendo, no finalzinho eu mostro lá para vocês. Carreira de número 11 pronta, um quadrado vazio, 4 pontos altos. Aqui eu tenho 5 quadrados vazios, 16 pontos altos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 quadrados vazios, um quadrado cheio, um vazio, um cheio. E aqui eu tenho 5 quadradinhos vazios. E aqui 16 pontos altos. Então, assim eu fui fazendo até o finalzinho aqui do trabalho. Pessoal, aqui tá uma chuva bem forte, talvez vai sair aí o barulho, né, no áudio do vídeo. Então, continuando aqui, eu tenho 16 pontos altos e no finalzinho aqui eu fiz 1, 2, 3, 4 quadrados vazios, 4 pontos altos, e aqui eu fiz 2 correntes e um ponto alto no último ponto de base. Para a próxima carreira, já subi 3 correntes, virei o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos e adiantei aí um total de 5 quadradinhos vazio aqui, tá? Então, a gente tá agora indo do final aqui, ó, do trabalho, que é o lado avesso, pro começo do barrado. Então, depois dos 5 quadradinhos feitos aqui, eu continuo a colocar aqui os 16 pontos altos. Então, aqui, ó, é só fazer ponto alto sobre ponto alto. Aí, quando terminar aqui, pessoal, ó, todos os pontos de base, vocês vão fazer os quadradinhos vazios. E bem aqui, ó, nós vamos fazer 4 pontos altos. Depois aqui, um quadrado vazio, faz aqui os outros quadradinhos vazios e repete os 16 pontos altos. Isso que nós vamos fazer na carreira de número 12. Aí, eu vou fazer ela toda por completo aqui, aí eu volto mostrando para vocês depois. E a carreira de número 12... ficamos com 4 pontos altos, aqui 5 quadrados vazios, 16 pontos altos. Desse lado aqui, pessoal, ficamos com 6 quadrados vazios. Aqui, ó, que nós precisamos colocar os 4 pontos altos. E deste lado aqui, ficamos com 5 quadrados vazios, 16 pontos altos, 6 quadrados vazios, 4 pontos altos. E aqui 5 quadrados vazios. Assim eu fui fazendo. E aqui no finalzinho, ó, depois dos 16 pontos altos, eu fiquei com 2, 4, 6 quadrados vazios, tá bom? E aqui o finalzinho, 4 pontos altos. Só colocar um ponto aqui na base, 2 dentro do quadradinho e um aqui no ponto alto de base. Para a próxima carreira, já subi 3 correntes, virei o trabalho, já fiz 3 pontos altos e já adiantei aí também um total de 5 quadradinhos vazios, tá? A gente já vai para a carreira de número 13 agora. Vamos preencher este quadradinho aqui de base. Então, a gente vai fazer aqui, ó, mais 2 pontos altos aqui dentro. E aqui a gente vai completar mais 3 pontos altos. Aí, nós vamos ficar com 7 aqui no total, tá? Então, eu tenho 3, 6, mais um aqui, 7. 2 correntes. E vamos contar 1, 2, no terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto. E faço aqui mais 3 pontos altos, um para cada ponto de base. Daí, eu terminei aqui o último ponto, faço 2 correntes, conto o terceiro ponto de base, faço aqui o restante dos pontos, que aqui em cima da base a gente fica com 4 pontos altos, e aí a gente também tem que fazer aqui, ó, este quadradinho de fora aqui, tá? Então, ó, aqui a gente tá fechando, começando a fechar, né, a nossa florzinha.
E agora, nós vamos fazer quadradinho vazio, tudo aqui, ó, de quadradinho vazio. E o último quadradinho aqui, nós vamos já preencher igual aqui e fazer esta sequência aqui, tá? Então, eu vou fazer o meu e eu já mostro para vocês aí o barrado inteiro, mas aí fez aqui, ó, o total de 7 pontos altos, só fazer quadradinho aqui, tudo quadradinho, e no último quadradinho aqui faz igual aqui já, ó, para poder fazer esta carreira. Aqui é a carreira de número 13, 4 pontos altos, 5 quadrados vazio aqui, 7 pontos alto, um quadrado vazio, um cheio, um vazio e 7 pontos alto. Aqui, pessoal, nós ficamos, ó, com 2, 4, 6, 8, 10 quadradinhos vazios. E a partir daqui já é repetição aqui da primeira flor, tá? Aqui os 10 quadrados, aqui a repetição da flor, os 10 quadrados. Aí aqui no finalzinho, depois dos 7 pontos alto, eu fiz 1, 2, 3, 4 quadrados, 4 pontos alto. A próxima carreira já subi 3 correntes, virei o trabalho, já fiz 3 pontos alto e fiz um quadradinho vazio separado aí por 2 correntinhas. Aqui vamos fazer 2 correntes, um ponto alto aqui, para fechar um quadradinho vazio. Vamos fazer aqui 3 pontos altos, né, para inteirar 4 pontos no total. Então, ficamos assim. Um quadrado aqui vazio, a gente faz 2 correntes, um ponto alto, desta forma. Aqui a gente completa todos os pontos de base. A gente tem 7 pontos de base e a gente repete todos os pontos. 2 correntes, aqui a gente já faz um quadrado vazio, repete aqui, ó, os 4 pontos de base, faz 2 correntes e do lado oposto a gente também faz os 7 pontos altos. Então, por enquanto, tá ficando assim, pessoal, a carreira de número 14. E do lado oposto a gente faz a mesma coisa, ó. 2 correntes, primeiro um quadrado vazio, depois completa aqui um total de 4 pontos altos, ó. Então, um lado da florzinha ficou igual o outro assim, ó. Agora, nós vamos fazer tudo aqui de quadradinho vazio, sempre 2 correntes e ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Aí, igual aqui, ó, no penúltimo quadradinho, vocês vão colocar 4 pontos altos, depois um quadrado vazio, e aqui vocês vão repetir os 7 pontos altos e vão fazer essa sequência que eu acabei de explicar. Eu já volto e mostro para vocês. Finalizada, então, a carreira de número 14, aqui 4 pontos altos, 2 quadrados vazio, 4 pontos altos, um quadrado vazio, 7 pontos altos. Quadrado vazio, 4 pontos altos, quadrado vazio e 7 pontos altos. Aqui um quadrado vazio, 4 pontos altos, aqui eu fiquei com 2, 4, 6 quadradinhos vazio. A partir daqui já é esta repetição, assim eu fui fazendo por toda a extensão do meu barrado. Chegando aqui no final, eu fiquei apenas com 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi 3 correntes, virei o trabalho, já fiz 3 pontos altos e adiantei também 3 quadrados vazio. Aqui nós já estamos na 15ª carreira. Aqui eu preciso de mais um quadradinho, então eu faço 2 correntes aqui, ó, no último ponto de base. Eu faço um ponto alto, 2 pontos altos dentro do espaço aqui do quadradinho, um na base. E vamos completar aqui até ficarmos com 7 pontos altos. Aqui eu já tenho 6, mais um aqui, 7. 2 correntes, último ponto de base que eu faço um ponto alto, o próximo quadradinho aqui eu preencho, 2 correntes, e aqui eu faço um total de mais 4 pontos alto aqui. 2 correntes, e a gente tem que fazer 1, 2 no terceiro ponto de base aqui, completar um ponto alto, e fazer um total de 7 aqui, né? Por causa que o lado de lá a gente ficou com 7, e aqui também. Então, aqui eu já tenho
4, 3, 4, 5, 6, 7 pontos alto aqui. 2 correntes, aqui eu faço um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, aqui eu preencho com 2 pontos altos e um aqui na base. 2 correntes, aqui eu faço também os quadradinhos, né? Sempre 2 correntes, ponto alto, assim, ó, certo? E aqui, ó, por cima desses pontos aqui também eu faço ponto alto, e a partir daqui já é uma repetição. Aqui, ó, a gente já tá nesta parte, ó, e vamos completar aqui com os 7 pontos alto e depois fazer essa sequência aqui em cima deste outro motivo, tá bom? E aqui no meio é só fazer, ó, um lado de cá 3 quadrados vazio, 4 pontos alto, e do lado oposto 4 quadrados vazio. Finalizado então a 15ª carreira com o início aqui com 4 pontos alto, aqui 4 quadrados vazios, 7 pontos alto, quadrado vazio, cheio, quadrado vazio, 7 pontos alto, aliás, e aqui 3 quadrados vazio, 4 pontos alto, e aqui 4 quadrados vazio. A partir daqui, igual o início, já é uma repetição. Aqui a gente tá do lado direito do pano, então assim eu fui trabalhando toda a extensão do barrado, e o finalzinho aqui, depois dos 7 pontos alto, 3 quadrados vazio e 4 pontos alto. Bom, pessoal, então aqui nós paramos na carreira de número 15, fazendo o barrado inteiro. Nós terminamos aqui no finalzinho, pelo lado direito do pano. Aqui eu já fiz alguns motivos, mas tudo que eu explicar lá no primeiro motivo, vocês vão fazer nos demais. Então, aqui, ó, nós terminamos, né, o trabalho no bloco anterior. Aqui eu fiz uma correntinha, amarrei, né, o meu fio e já rematei aqui. Aí, eu, novamente, para começar aqui o trabalho, eu venho aqui, ó, no primeiro motivo do nosso barradinho, tá? Aqui eu fiz os outros, depois eu vou mostrar para vocês onde a gente começa e termina aqui, né, para fazer carreira de ida e volta por desenho. Então, aqui, ó, pelo lado direito do pano, no quarto ponto aqui, ó, de base, eu amarrei meu fio. E aqui agora, eu vou fazer 3 correntes. Dentro aqui do quadradinho, eu vou fazer 2 pontos altos e um aqui na base. Ó, então, aqui nós vamos começar a fazer a carreira de número 16, tá? Que vai ser esta aqui, ó. Então, nós vamos fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos vazios. Então, aqui a gente sempre faz 2 correntes e o ponto alto aqui, 6 quadrados. Aqui eu já fiz o primeiro, vou fazer o segundo. Eu fiz aqui 3 quadradinhos. Aqui, ó, quando chega em cima dos pontos de base, faz 2 correntes, conta aqui, ó, no terceiro ponto de base, faz um ponto alto, ó, no último ponto de base, faz mais um ponto alto. Aqui, eu faço mais 2 correntes, laço aqui a linha e faço mais um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com 6 quadradinhos. Aqui eu repito ponto alto sobre ponto alto, aqui ficam 4 pontos altos, 2 correntes, faço aqui um quadrado vazio, repito aqui os 4 pontos altos, um ponto alto, 2 correntes, aqui conta no terceiro ponto de base, faz um ponto alto. Então, ó, a gente tá ficando assim com o trabalho. A gente fecha um motivo por vez, depois a gente faz um acabamento. E aqui a gente vai fazendo quadradinho. E aqui, ó, no último quadrado, eu faço aqui, ó, um total de 4 pontos altos. Então, esta é a carreira de número 16 que nós fizemos. Ela ficou assim, igual aqui. Esta carreira. Agora, pessoal, nós vamos fazer a vira, tá? Se vocês quiserem, pode fazer assim, ó, uma correntinha, aí vira o trabalho e caminha com 4 pontos baixíssimo.
Só passa assim, ó, a linha dentro da argolinha que fica na agulha. Cheguei aqui no quarto ponto, eu vou subir 3 correntes e vou fazer aqui dentro 2 pontos altos e um na base. Então, aqui agora a gente vai caminhar fazendo quadradinhos vazio. Então, nós vamos fazendo quadradinho. Aí, quando chegar aqui, ó, entre esses dois aqui, nós vamos fazer aqui dentro os pontos altos. Ó, até aqui eu fiquei com 4 quadrados. Aqui eu faço 2 correntes, faço um ponto alto aqui nesta base, 2 pontos altos aqui dentro e um ponto alto nesta base, 2 correntes. Agora aqui a gente faz tudo de quadradinho vazio. Depois que eu fiz aqui os 4 pontos altos, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Aqui eu coloquei 4 pontos altos. Aqui eu fiz uma corrente, virei aqui o pano, já trabalhei aqui 4 pontos baixíssimos, né? Um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Aqui eu subi 3 correntinhas, já fiz mais 3 pontos altos. Então, o meu cantinho de borda sempre vai ser assim nas viras, tá, pessoal? Sempre fazendo uns 4 pontos baixíssimos, depois sobe 3 correntinhas e completa os pontos. Aqui agora a gente vai continuar fazendo os quadradinhos vazio. Praticamente a gente repete os quadradinhos da carreira anterior e os 4 pontos altos, né, de base. A única coisa aqui é que os cantos vai diminuindo a quantidade aí, né, de espaços para a gente poder fazer os pontos altos. Ó, então aqui eu tenho 4 pontos altos, eu repito eles, 2 correntes. E aqui a gente vai fazendo, ó. Aqui vão ficar 4 quadrados vazios deste lado aqui, ó. Já tô no terceiro. Vou fazer mais um aqui. E o último quadradinho, nós vamos colocar os pontos altos, ó. Sempre 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base, ó, para virar uma corrente e faz aqueles pontos baixíssimos, que são 4. Só introduzir a agulha aqui, ó, dentro do ponto e puxa o fio, que esse é o ponto baixíssimo. Aqui agora nós vamos trabalhar primeiramente, né, os 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, 2 correntes e um ponto alto aqui para a gente fechar o quadradinho vazio. 2 correntes e ponto alto. Até em cima desses pontos agora, façam 2 correntinhas e no último ponto de base, vamos fazendo aí o ponto alto aí para fechar o quadradinho vazio. Aí, o último quadradinho de base, nós não chegamos nele ainda, estamos nos aproximando. Aqui, no caso, a gente vai fazer 2 pontos altos aqui dentro e um na base. E daí faz a vira com uma corrente e faz os pontos baixíssimos. Aqui estamos na carreira de número 20, deixa eu esticar aqui um pouquinho para vocês entenderem. Aqui eu já fiz os 4 pontos baixíssimos e os 4 pontos altos. Agora a gente vai seguir fazendo 2 correntes e ponto alto para fechar os quadradinhos aí vazio. Então, vão fazendo assim, na carreira de número 20, o último quadradinho de base, vocês têm que colocar os 4 pontos altos. Na carreira número 20, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos, 4 pontos altos. Aqui eu fiz uma corrente, virei o trabalho, já caminhei com 4 pontos baixíssimos. Aqui, subi 3 correntes e fiz mais 3 pontos altos. Aqui a gente continua a fazer os quadradinhos, 2 correntes e aqui um ponto alto, 2 correntes, ponto alto, e vamos ficar com 4 quadrados. E assim, o último quadradinho, vamos colocar aqui um total de 4 pontos alto, uma corrente
Vira o trabalho e aqui a gente vai caminhar com os pontos baixíssimos, só passar assim, ó, a agulha dentro do ponto, laça o fio e puxa aqui pra frente, ó. Passam 3 correntinhas, aqui dentro o ponto alto, que são 2, e um na base. 2 correntes, aqui nós vamos ficar com 2 quadradinhos apenas. O último aqui a gente preenche. Terminou aqui de fazer o ponto alto, uma corrente, vira o trabalho. E daí a gente caminha aqui com os pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4. Agora aqui, ó, a gente faz apenas 2 correntes. Aqui dentro, vamos colocar 2 pontos altos. Um aqui na base. 2 pontos altos aqui dentro do outro quadradinho de base. E aqui, ó, nesta base do ponto, um ponto alto. 2 correntes, vira o trabalho. E aí, a gente repete de novo aqui os pontos de base, ó. Aqui eu já tenho 2. Aqui, meu 7º ponto aqui. Faço uma corrente, alongo o fio e corto. Corto aqui esta pontinha, deixo aqui para poder fazer um arremate. Então, pessoal, assim a gente terminou de fazer este motivo, tá? Porque a gente faz um de cada vez. Então, ele ficou assim, ó. Nós começamos ele pelo lado direito e aqui a gente finaliza também pelo lado direito, certo? E para fazer os demais aqui, ó, eu vou ampliar um pouquinho. Então, aqui o primeiro motivo, nós começamos aqui, ó, pelo último ponto de base, amarramos o fio, aí trabalhamos aqui, chega aqui do outro lado do barrado, a gente finaliza aqui, tá? E daqui a gente faz carreira de ida e volta. No segundo motivo, a mesma coisa, ó, no último ponto aqui de base e do lado oposto a gente termina no primeiro ponto de base. Aí vai trabalhando direito avesso até chegar lá no finalzinho. Aqui do outro motivo, a mesma coisa, amarra aqui e finaliza aqui para voltar. E o último aqui, pessoal, ó, a gente amarrou o fio aqui, né? E começamos a trabalhar aqui e a gente trabalha esse quadradinho aqui, ó, de base com os 4 pontos altos. A partir daqui a gente faz carreiras de ida e volta até chegar aqui no último pontinho de base, tá bom? Então, eu vou fazer o arremate aqui deste último desenho aqui, último motivo, pra gente dar um acabamento aqui no barradinho. Aqui, então, pessoal, nós vamos começar a fazer um pequeno acabamento aí que eu costumo trabalhar nos modelinhos que eu trago para vocês. Pelo lado direito do pano, amarrei meu fio aqui, ó, no primeiro pontinho aqui de base. Agora, eu introduzo a minha agulha aqui e já começo, ó. Puxo a laçadinha e faço 3 correntes. Eu não faço muito apertado. E daí, eu faço um ponto baixo assim, ó. 3 correntes, aí eu venho aqui, ó, sempre no primeiro ponto e fecho um ponto baixo, ó. E assim eu vou fazendo. Se você achar que tá repuxando, aí você faz 4 correntes. Eu tô fazendo com 3. Pega dentro do ponto ou em cima do ponto, que você achar melhor. Aqui, como o ponto é mais alto, eu vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui, ó, no primeiro ponto de base eu faço um ponto baixo. São 7 pontos baixos, tá, pessoal, que a gente tem que fazer aqui, ó. Já tô no terceiro, quarto, quinto, sexto e 7º ponto aqui, ó. A gente faz 7 pontos baixos aqui. 1, 2, 3, 4 correntes para descer, eu prendo aqui com um ponto baixo. Isso também vai depender da tensão do seu ponto. Às vezes com 4 fica repuxado, põe 5 correntinhas aqui na pontinha. E aqui eu começo a descer, fazendo ponto baixo, 3 correntes e o ponto baixo aqui. Então, assim ficou o primeiro motivo. Agora aqui na divisão,
para a gente começar o segundo motivo aqui, o acabamento, vamos colocar uma corrente e já vem aqui e prende com ponto baixo, ó. E assim a gente vai fazendo o acabamento aqui do barrado, fazendo 3 correntinhas e um ponto baixo. Lá no topo são 7 pontos altos, a gente vai fazer 7 pontos baixos. E na divisão de um motivo para o outro, apenas uma correntinha. Então aqui, pessoal, eu fiz o acabamento em 3 motivos aqui do meu barrado. Aqui na divisão é uma correntinha, depois um ponto baixo, 3 correntes, um ponto baixo. Assim eu fiz. Aqui para chegar no topo eu coloquei 4 correntes e aqui eu vou colocar 7 pontos baixo, porque eu tenho 7 pontos altos. Então aqui eu já tô no segundo, ó, terceiro, quarto, quinto ponto. Aqui o 6º ponto baixo e aqui o último pontinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Daí é só começar a descer aqui, fazendo um ponto baixo. Aí vai fazendo 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes e ponto baixo. Chegando aqui próximo ao final, fiz um ponto baixo, 3 correntes. No último, pessoal, ponto de base, ó, eu só introduzo a agulha, faço aqui, ó, um ponto baixíssimo, uma corrente, e aqui a gente alonga o fio e corta, depois arremata a pontinha do fio aqui entre os pontos aqui no avesso do trabalho, ok? E aqui nós terminamos de fazer mais um motivo aqui do nosso trabalho, né? Que eu trabalho separado aqui, porque eu consigo adaptar o crochê filé, né, que a gente faz a barra separado do pano, para ser costurada depois, eu já faço adaptada direto no pano. Então, por isso que os meus barrados, ele tem que ser trabalhado cada desenho de cada vez, tá bom? Então, pessoal, este é o trabalhinho de hoje que eu queria trazer para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se já gostou, deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos e na hora da sua inscrição, ative o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube e lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.